de termos ouvido três externos à obra, vamos ouvir o pai da obra, Sr. Professor Jorge Bastogne. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. É a primeira vez que eu visito este espaço e muito obrigado pela possibilidade que me foi dada de aqui estar. Portanto, agradeço ao Presidente do Conselho Regional do Porto, aos advogados, Dr. Jorge Barros Mendes, este convite que fez. Muito obrigado por este amável depoimento. Eu estou um pouco emocionado e esmagado pelos elogios que os colegas me deixaram, mas claro que agradeço também ao Dr. Guilherme Figueiredo, à professora Paula e ao professor André as amáveis palavras que me deixaram e enfim, que muito me sensibilizaram. E muito obrigado por realmente estarem aqui e acompanharem mais este percurso da minha vida. Cumprimento também todos os colegas que estão, advogados, professores, a professora Isabel Fonseca, o professor Paulo Dragão e todos os colegas, citam-se todos cumprimentados. E é um grande gosto aqui estar, mesmo sendo dia de Santo António, não é? Sendo eu lisboeta, estou com todo o gosto, dia de Santo António, e aqui estou eu, na cidade invicta. Bem, algumas palavras breves, para também não demorarmos muito, mas sabem que as primeiras palavras são sempre de agradecimento. Além dos agradecimentos que eu fiz aos colegas que estão nesta sessão, permitam aqui alguns agradecimentos obrigatórios, desde logo à Livraria Almedina, tem sido a minha editora, ao Dr. Engenheiro Carlos Pinto e à doutora Sofia Barraca, sobretudo a Sofia, com quem falo muito. Ela diz que eu lhe escrevo muitos e-mails, ela não está aqui, mas ela sabe os quantos e-mails que eu escrevi por causa desta obra. Portanto, agradeço muito à Livraria Almedina, normalmente, este apoio, tem sido a minha editora na esmagadora dos meus livros. Também uma palavra à Comissão da Liberdade Religiosa, ao seu Presidente, Vice-Presidente e também membros, também apoiou esta iniciativa, ao Centro de Investigação da Faculdade da Universidade Nova, à Universidade Autónoma de Lisboa, e também uma jovem doutora que me ajudou também em algumas frases deste livro, algumas páginas, a professora Cláudia Pratas, ela não está aqui, mas penso que é um dever de justiça fazer esse reconhecimento público. E também aproveito aqui este momento também para homenagear fazer três homenagens. Uma delas aos colegas, visto que eu já fiz parte desse organismo, aos colegas da Comissão da Liberdade Religiosa. Eu fiz parte na primeira formação, desde que foi criada até 2009, na altura fui eleito deputado da Assembleia da República, e de facto, mas tenho vindo a acompanhar os trabalhos, e de facto é uma comissão muito importante, que não tem grande visibilidade na opinião pública, mas tem um trabalho muito importante de estudo e de cartografia do fenómeno religioso, e eu acho que o país lhe deve muito a essa comissão e a todos os seus presidentes. Começou por ser o Dr. Menezes Pimentel, depois o Dr. Mário Soares, ambos já falecidos, e agora tem sido um excelente presidente, o Dr. Vera Jardim. E, portanto, também fica aqui feita esta minha homenagem a todos os seus membros de várias confissões religiosas. Eu tive excelentes relações com todos, em vários casos que relatei, quando fui membro no primeiro mandato, e de facto também presto aqui esta homenagem aos colegas, aos meus colegas da minha antiga casa, esse organismo. Também permitam-me invocar aqui o nome de um grande amigo já falecido, infelizmente novo, prematuramente, mas que era um grande jurista, sobretudo um grande politólogo, e gostava muito de estudar as relações da política com a religião, o Dr. Luís Salgado Matos, infelizmente falecido prematuramente já há 2 anos. E também já agora um outro professor, um professor de Direito Canónico, aliás também a quem eu refiro aqui, que é neste momento auditor e juiz do Tribunal da Rota Romana no Vaticano, o professor Saturino da Costa Gomes, que na verdade tem sido o pai do Direito Canónico, não do Direito da Religião, mas do Direito Canónico. Portanto, também fica feita aqui a minha homenagem ao professor Saturino da Costa Gomes. E portanto, estas homenagens, nas quais eu incluo também, permitam-me homenagear também todos os cultores deste ramo do direito, que pretende agora ser recuperado. E há uma velha geração, um deles um meu grande mestre, o professor Jorge Miranda, o professor Sousa Franco, por exemplo, pessoas da minha geração, o professor Paulo Pedagão, o professor Jonatas Machado, o professor Miguel Assis Raimundo e outros com quem tenho vindo a colaborar e também a dialogar. Aliás, neste livro dialogo com todos eles, procurei dialogar o mais possível e, portanto, acho que, sendo poucos, acho que temos aqui uma missão de recolocar na ordem do dia este assunto, trazê-lo de novo aos estudos jurídicos e talvez retomar um caminho que ficou interrompido desde a obra do professor Maruno Sousa, Direito Eclesiástico Português,
de 1910. Nós estamos em 2024. Portanto, 114 anos depois, nunca é tarde para reatar um caminho que ficou interrompido. Bom, uma segunda palavra que eu gostaria aqui de referir é uma palavra, digamos assim, de satisfação por aquilo que eu fiz neste livro. Não é propriamente um autoelogio, mas é, a certa altura, dizer, a pessoa senta-se no sofá e diz, bem, agora estou satisfeito, fiquei feliz por aquilo que fiz. Às vezes é bom a pessoa sentar-se no sofá, olhar para aquilo que fez, que tem à sua frente, e dizer, olha, fiz uma coisa bem feita, ou pelo menos que me deu grande prazer, e é verdade. Deu-me um grande cansaço, que eu estou muito cansado, podem ter a certeza disso, mas deu-me um grande prazer. Cansaço porque, sobretudo, o livro começou a ser redigido assim de uma forma organizada a partir de setembro do ano passado, mas depois tive que acelerar porque ainda queria que o livro saísse a tempo dos alunos, coitados, de poderem ler para efeitos de exames no segundo semestre. Portanto, os alunos são sempre a nossa razão de ser. Para alguns também a razão de compra dos livros, mas no meu caso é mais a razão de ser para eles lerem, não é para eles comprarem. Bom, mas portanto, imagino que isto na fase final realmente teve aqui uma vibração especial a partir de janeiro, e ficam múltiplos afazeres que nós os professores temos. Nós somos cada vez menos professores e mais funcionários e amanuenses das universidades, mas no meio disso tudo lá tentei ter o tempo possível para redigir este manual. Mas realmente foi um momento para mim muito bom, porque aprendi coisas novas que eu não conhecia e entrei em vários meandros de vários ramos do direito. Enfim, o direito penal já conhecia, mas não tanto, tive que estudar algumas coisas, o direito do trabalho, o direito da saúde, o direito da cultura, que é um tema interessantíssimo, não conhecia muito bem. Depois também me recordei de outras coisas que já estavam esquecidas e, sobretudo, tive aqui a sensação que é uma sensação boa, de começar a ver o direito de uma forma mais panorâmica. Às vezes nós caímos num grau excessivo de especialização, mas este direito acabou por me mostrar que o direito é todo um caleidoscópio, realmente, com muitas vidraças, com muitas janelas, com muitas lentes, e que permite ver realmente o direito nas suas múltiplas facetas. Isso acho que é uma coisa que neste momento da minha vida também me deu um particular prazer ter essa visão. E já agora, finalmente, o livro ter sido uma promessa que eu fiz a mim próprio há muitos anos e que finalmente consegui cumprir. Eu sei que às vezes as pessoas não levam muito a sério as promessas que fazem, mas eu comigo gosto de cumprir as promessas que faço a mim próprio. Realmente já tinha esta intenção de escrever o livro há uns anos, desde que eu tive essa experiência na Comissão da Liberdade Religiosa, mas finalmente agora pude fazer, enfim, por circunstâncias várias, e acabei este livro. E, portanto, quis fazer também um livro que fosse completo. Nunca gostei dos primeiros e segundos volumes, porque normalmente quando há o primeiro volume nunca aparece o segundo, ou talvez apareça 400 anos depois, mas eu gosto que a coisa apareça logo, nem que mesmo demore mais tempo, mas quero que o livro apareça logo na sua... Nada contra aqueles que só fizeram o primeiro volume, isso é o problema deles, não tem nada a ver com isso, não tenho que censurar, mas eu gosto de, quando faço um livro, realmente fazer logo os volumes todos, neste caso um só volume, e completo, ou tendencialmente completo. Depois também queria deixar aqui uma palavra, também já agora, deixo esta palavra de satisfação, mas uma palavra também de explicação. Aliás, agradeço muito a bondade das palavras dos colegas que me antecederam, que já explicaram muitas coisas, mas a certa altura uma pessoa amiga, quando eu lhe disse que estava a fazer este livro, uma pessoa disse-me que, mas isto não é um livro católico, mas isto não significa que da tua parte está a haver um processo de radicalização religiosa. Eu disse, não, calma, eu não estou em processo de radicalização religiosa, nem quero ser sacerdote, isto não é para efeitos de teologia. Isto é um livro jurídico, é uma obra jurídica, e é uma obra jurídica e, portanto, não é uma obra teológica, não é uma obra sociológica, é um livro de direito. Claro que aqui o tema da religião é um tema, como sabem, os conceitos são extrajurídicos, o direito aqui simplesmente vai absorver os conceitos que são dados por outras ciências, sobretudo no âmbito da ciência da teologia, por exemplo, mas também da ciência da religião, no âmbito, sobretudo, de caráter sociológico. Mas, portanto, mas a intenção é colocar-me na perspectiva do jurista, e devo dizer que a parte mais difícil foi a parte não jurídica, precisamente aquela primeira parte da descrição das várias religiões. Porventura haverá coisas imperfeitas e incompletas, sobretudo a teoria da religião, saber o que é uma religião, as suas modalidades, o que é que são os conceitos afins da religião, saber se a bruxaria ou não é uma religião, ou a magia, ou a alquimia, ou o esoterismo,
Coisas muito interessantes, mas confesso que não foram fáceis para eu tentar perceber, porque não me podia enganar, não podia cometer erros técnicos e não tinha propriamente um grande conhecimento do assunto, mas procurei obter esse conhecimento. Portanto, mas é uma obra jurídica. E depois não é uma obra jurídica, sendo sobre religião, não é uma obra jurídica confessional, não é sobre uma religião. Portanto, não é uma obra de direito canónico, embora também não me importasse fazer uma obra de direito canónico, era capaz de conseguir fazer. Será que será esta a minha próxima obra? Não, acho que não vai ser. Mas não me importava, não me importaria, mas ainda é preciso estudar um bocadinho. Mas é uma obra, digamos, das religiões, que estuda realmente o fenómeno religioso, nas suas várias dimensões. Portanto, não estuda, obviamente, a organização interna das religiões em particular, um outro aspecto que pode ir um pouco mais a fundo, mas é uma obra que, obviamente, parte de um paradigma de liberdade religiosa, como foi dito aqui pelos colegas, e de Estado de Direito, em que as religiões têm, obviamente, um tratamento igual e proporcional à sua presença na sociedade, e respeitando espaços mínimos de vida que as religiões minoritárias também têm de ter, e porque não têm culpa de ser minoritárias, e as minorias também têm que ser protegidas. Aliás, o direito e os direitos fundamentais em particular defendem, como sabem, são trunfos contra a maioria, defendem as minorias, como dizia o célebre professor Ronald Dworkin. E, portanto, é nessa perspectiva que eu me coloco, o que não quer dizer que esteja a desconsiderar religiões maiores e a hipervalorizar religiões menores, mas é colocar a questão nos seus devidos termos. Essa é a minha preocupação, dentro, obviamente, e puxando a minha raiz constitucionalista no âmbito também do direito constitucional, que é, digamos, o núcleo central onde assenta esta minha visão sobre o direito da religião, partindo de um direito constitucional da religião e depois descendo aos vários ramos do direito e considerando o direito constitucional como realmente o tronco da árvore da ordem jurídica. Portanto, essa também é uma explicação que fica para aqueles que possam ter sentimentos mais problemáticos de pensarem que isto seria uma obra beatística. Não, não é uma obra beatística. É uma obra jurídica que pretende estudar as várias religiões e, sobretudo, também pensando no direito português, embora haja uma parte aqui que se dedica ao direito comparado e uma parte também à história de Portugal e à história da evolução do direito e da religião em todo o mundo. Depois, outra questão também que aqui se colocou, que foi uma questão que, de facto, não foi fácil, foi o título do livro. Aliás, o Dr. Vera Jardim referiu-se a esse facto na apresentação do livro em Lisboa, e ele acho que com toda enfim, o caráter certeiro das palavras que ele disse, foi muito perspicaz, de facto, com toda a perspicácia. Ele deu a sua opinião, como aliás agora o Dr. Guilherme Figueiredo também deu, mas eu tentei aqui a quadratura do círculo, ou como se diz em Lisboa, meter o Rocio na Rua da Petesga. Não sei qual será aqui a expressão equivalente no Porto, mas de facto a solução não há, ainda bem para o Porto. Mas a solução é uma solução de ter dois títulos. Portanto, ter um título que eu, nessa altura, pensei que pudesse ser direito e religião, não direito da religião. Mas o direito e religião seria uma coisa muito mais vasta do que o direito da religião. E embora haja já livros neste momento, sobretudo em Espanha, porque em Espanha a palavra direito eclesiástico está a ser abandonada e já aparecem livros de direito e religião, tenho aliás alguns manuais, que são praticamente iguais ao direito eclesiástico, mas agora mandam um nome e chamam de direito e religião. Digamos, uma evolução mais avançada dessa disciplina. Mas achei que uma questão talvez de tradição, aí talvez mais defensiva, direito e religião, mas depois o subtítulo, de facto, resolve o problema de ser mais do que um direito da religião, precisamente porque realça, aliás, porque é a palavra que também tem, é a expressão que hoje vai surgindo em várias faculdades, mesmo nas universidades católicas, quando estudam o direito eclesiástico, que é o direito das relações Igreja-Estado, que é a ideia de que as relações são relações também políticas e relações económicas, e claro que aqui a Igreja no sentido amplo, no fundo as relações religião-Estado, mas a expressão que tem sido dominante tem sido, em vários países em que há substituição do direito eclesiástico, dessa expressão, pela expressão de direito das relações Igreja-Estado. Portanto, também tem sido essa outra solução. Portanto, tentei conjugar as várias possibilidades, portanto, o título é Direito da Religião, o subtítulo é, digamos, explicando também no fundo a matriz da obra, laicidade, portanto, a separação, por um lado, mas essa separação não significa que não haja cooperação, isso não significa que não haja reconhecimento da pluralidade das religiões e, portanto, laicidade, pluralismo e cooperação nas relações Igreja-Estado. Portanto, penso que o subtítulo é bem a matriz daquilo que eu pretendi também dizer e também descrever este propósito. Depois, este livro também pretende, modéstia à parte, isso já foi aqui dito,
pretende resgatar este tema lá do lugar esquecido onde ele se encontra. Não obstante, e mais uma vez o digo, todos os esforços que foram feitos por meus colegas, professores e também advogados, muitos advogados também que lidam com estas questões nos tribunais e até nos tribunais do Estado e nos tribunais eclesiásticos, mas de facto é preciso assumir o estudo desta matéria de uma forma nova, com certeza como disciplina optativa, como propõe o professor André Lamas Leite. Nas faculdades em Espanha e Itália, muitas faculdades a disciplina é obrigatória, semestral obrigatória, mas realmente o processo de Bolonha veio obrigar aqui a reduzir o espaço dedicado à matéria, mas penso que é sempre preferível que esta disciplina seja dada de uma forma unitária do que ver esta disciplina estraçalhada, digamos assim, repartida, sem qualquer nexo e sem qualquer coerência interna por vários ramos do direito, porque depois, a certa altura, não se dá coisa nenhuma. Porque há autores que acham que não deve haver uma disciplina unitária, mas este assunto deve estar presente em todas as disciplinas. Mas é fácil fazer um exercício em que isso nunca vai acontecer, porque vamos aos direitos fundamentais, o tempo já não dá para dar a teoria geral dos direitos fundamentais, acham que vamos dar a liberdade religiosa. Não. Vamos ao direito penal, o tempo nem sequer, não há tempo para dar os direitos, os crimes em especial, e vamos dar os crimes contra os sentimentos religiosos. Não me parece. No direito do trabalho, já é o que é, e vamos dar agora os direitos dos trabalhadores em matéria religiosa. Acham que isso vai alguma vez ser dado numa disciplina do direito do trabalho? Ou no direito fiscal, acham que vamos dar os benefícios fiscais às entidades religiosas, num direito fiscal em que não há tempo para quase nada, ficamos na parte geral e os impostos em especial são referidos de uma forma muito rápida. Portanto, é preciso ser realista. Se não for uma disciplina autónoma, não é possível estudar esta matéria com a devida coerência. Acho eu, mas isso agora também estou aqui a falar, digamos, em justa causa, mas penso que será necessário resgatar e repropor, e é um contributo. Aliás, essa ideia não é nova, vários professores, vários colegas têm feito essa proposta, mas aqui tem outro defensor para que se forme aqui um movimento de reestudo dessas matérias, não só nas faculdades de Direito, também é preciso dizer isso, porque hoje o fenómeno religioso tem outro enquadramento. Enfim, há quem fale no regresso do religioso, isso é muito discutível. Realmente nós vivemos numa sociedade secularizada e o que é até bom, devo dizer, mas também se fala no regresso do religioso em novos moldes, os novos movimentos religiosos, a religião mais à la carte, uma religião menos institucional, mas uma religião mais informal, uma religião mais de relação pessoal com Deus. Bem, alguns até querem tornar o yoga uma religião, isso eu já não concordo muito, mas enfim, portanto, há novos movimentos religiosos. Agora, julgo que isso é necessário também estudar do ponto de vista do seu enquadramento jurídico, e portanto as próprias faculdades de Ciências Sociais e Humanas, sobretudo em Sociologia da Religião, ou a História da Religião, ou as relações internacionais ligadas aos conflitos religiosos, podem perfeitamente ter um enquadramento jurídico e, portanto, um direito da religião também poderia ser útil não apenas numa faculdade de direito stricto sensu, mas também em outros cursos de Ciências Sociais e Humanas que pudessem também ajudar à melhor compreensão desse mesmo fenómeno religioso. Portanto, é essa também a proposta e o desejo que eu aqui formulo disso poder acontecer. E, na verdade, não há em nenhuma faculdade de Direito o direito da religião ao direito eclesiástico neste momento. A verdade é essa. O professor Paulo Dragão tem tentado na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, mas ainda não teve sorte. Eu, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa... pronto, pois, mas é o meu caso em Lisboa, portanto, a cadeira de Direitos Fundamentais, mas um dos conteúdos, um terço do conteúdo, é dado à liberdade religiosa. Não ao direito da religião no seu conjunto, mas um terço. Mas a disciplina chama-se Direitos Fundamentais, não se chama Direito da Religião. Mas penso que seria de evoluir, até porque hoje os direitos fundamentais têm vindo a compartimentar-se. Há direito da igualdade social e das mulheres, por exemplo, no caso de uma disciplina que nós temos. Há direito dos estrangeiros, porque há direito das pessoas com deficiência, por exemplo. Porque é que não há de haver direito também da religião, ou se há direito da cultura, ou até já vejo até cursos sobre direito da moda, porque é que não há de haver no direito da religião? Penso-me parecem sempre bem mais importantes do que outros cursos que, estando na moda, mesmo com esse nome, não são equiparáveis do ponto de vista da sua importância, mas as coisas são como são. Bom, agora, também há uma coisa que eu queria ainda dizer, e isso também foi, isso talvez não tivesse sido não foi assim muito dito pelos colegas, porque foram generosos e foram bondosos para comigo, mas esta obra também não é uma obra de lico doce, não é uma obra, digamos, sem espírito crítico.
Acho que eu também, quando escrevo as coisas, gosto de escrever pondo a minha cabeça a pensar. É para isso que nós temos cérebro, é para ele pensar. E o pensar, às vezes, é dizer as coisas que não convém. Não é bater sempre palmas. Os juristas não estão aqui para bater sempre palmas. Eu até gosto de bater palmas, mas quando as palmas são merecidas. Às vezes não me apetece bater palmas. E há matérias neste direito da religião em que realmente as palmas não devem existir, porque é necessário talvez fazer outras coisas que não bater palmas. Portanto, há coisas que têm que mudar e, portanto, tento sempre manter um espírito crítico, enfim, sempre com delicadeza para com todos aqueles que discordam de mim, como é óbvio, isso é evidente, sobretudo no discurso científico, não cair em discursos demagógicos ou populistas ou circenses. Mas realmente em Portugal há diferentes perspectivas de ver o fenómeno religioso e com certeza que haverá colegas juristas que acham que esta ideia do direito da religião é uma ideia absurda, que nunca na vida poderia haver um direito da religião, porque a religião nunca devia ser estudada desta forma. Respeito esses pensamentos laicistas que querem reduzir a religião à sua insignificância, ou a querem perseguir, ou a querem remeter para um foro privado. Não vejo essa perspectiva assim, até porque a religiosidade é um sentimento humano que está impregnado em todas as pessoas. Portanto, pensar assim é negar a própria existência humana, mesmo que a pessoa em causa não tenha religião e não goste de uma religião, mas tem que respeitar a religião dos outros, e os outros efetivamente têm a religião. Aliás, o censo de 2021 veio dizer exatamente isso mesmo. Uma das perguntas era saber se a pessoa tem a religião. E algumas disseram que não tinham, mas são realmente uma minoria muito minoritária. A verdade é esta, eu não estou a inventar nada, é o que está no censo. E as pessoas responderam. Aliás, a pergunta é anónima e não era de resposta obrigatória, mas as pessoas responderam. Portanto, está lá. E, portanto, não vale a pena estar a dizer que o fenómeno não merece ser estudado, porque não existe, porque ele existe e merece ser estudado. Agora, claro que a legislação que tem saído também tem tido dificuldades na sua evolução, no seu aperfeiçoamento. Por exemplo, estranho que não haja até agora nenhum acordo interno entre o Estado português e as confissões religiosas radicadas. E até é curioso verificar que aqueles que atacam particularmente a Igreja Católica, neste momento o Estado português tem mais acordos com uma religião que não é católica do que com a própria religião católica, porque a religião católica tem a Concordata de 2004, mas com o Imamati e Meili tem 2 acordos, tem um de 2009 e tem outro de 2015, embora sejam menores na sua dimensão, mas se virmos as coisas numericamente, digamos que estamos aqui no 1-2, não estamos propriamente no 1-0. Portanto, agora tinha que haver, acordos internos, que é possível, ou até internacionais, se houver outras confissões de âmbito internacional, que existem aliás, ou internacional ou internamente, haver esses acordos, mas na verdade até agora isso nunca aconteceu. Eu até posso tentar perceber porque é que não aconteceu, mas acho que devia acontecer até para dinamizar e para fixar certos direitos dessas confissões religiosas, sobretudo a questão dos feriados, dos seus direitos no âmbito da certificação dos seus ministros de culto, por exemplo, a questão do casamento religioso, civil sob forma religiosa, que é uma matéria que depende de uma religião radicada. As religiões não radicadas não o podem fazer, embora com a dificuldade aqui acrescida, agora não vou contar a história que contei em Lisboa, do casamento islâmico. Como sabem, não é possível que ele seja feito não é possível ser feito um casamento religioso civil sob forma religiosa islâmica, porque o Islão não corresponde aos pressupostos do casamento civil que estão subjacentes ao conceito religioso que a nova lei estabelece. Portanto, só existe em alguns casamentos protestantes e não no casamento do próprio Islão. Mas essa é uma matéria que precisava de ser realmente aprofundada. Como também precisa de ser aprofundada a matéria da assistência religiosa, que não está a ser dinamizada, ou também, por exemplo, um aspecto mais difícil, que é o reconhecimento da autonomia jurisdicional das confissões religiosas. Ou seja, o problema aqui é que muitas vezes as confissões religiosas também têm uma ordem jurídica própria, portanto, no caso da Igreja Católica é o tal direito canónico, nas outras religiões haverá outros nomes, mas essa autonomia não é só uma autonomia de organização interna, digamos, no exercício da sua função de autonormação interna e de autodecisão, de autonomia decisória, mas também é uma autonomia jurisdicional, isto é, reconhecer às religiões que elas possam, por si próprias, decidir os seus conflitos internos. Aliás, a questão já tem sido, aliás, suscitada em Portugal, sobretudo no que respeita às misericórdias, saber se, havendo um conflito, por exemplo, numa eleição, numa misericórdia, se é o Tribunal do Estado
ou se é um tribunal eclesiástico a decidir um conflito de uma irregularidade, por exemplo, de uma eleição de uma mesa para uma misericórdia. Portanto, esse é um aspecto que se coloca no que respeita a confissões católicas, mas esse assunto pode ser generalizado a outras confissões religiosas, pelo menos se tiverem este elevado grau de sofisticação ao ponto de se justificar a existência de um tribunal para dirimir conflitos, digamos, de direito interno religioso dessa mesma confissão. Penso que é um ponto importante. Essa questão foi muito discutida no que respeita ao reconhecimento do casamento canónico com a anterior concordata, porque o casamento era automaticamente transcrito para o direito civil sem passar por nenhum processo de reconhecimento, e isso para alguns autores era considerado inconstitucional. Mas depois, com a nova concordata em 2004, digamos, as decisões dos tribunais eclesiásticos de nulidade do casamento canónico têm de ser reconhecidas pelo Tribunal da Relação para poderem ser aplicáveis no direito português. Estou-me a referir às decisões de nulidade, não ao próprio casamento, já agora, só para corrigir. E portanto, esse é porquê? Porque se pretende que haja pelo menos um filtro mínimo que o Estado deve garantir do ponto de vista de saber se essas decisões que foram tomadas por tribunais que não são de Estado, neste caso tribunais canónicos, correspeitam ou não à separação dos poderes e os direitos fundamentais que o próprio Estado deve exigir naquilo que aceita dentro da sua ordem jurídica, uma vez que depois a nulidade de um casamento canónico reflete-se no Estado que volta a ser de solteiro dos nubentes que deixaram de estar vinculados pelo casamento canónico declarado nulo. E, portanto, esse é um outro aspecto. Já agora, para terminar de uma forma mais picante, também um problema muito mais complicado é o problema da proliferação de algumas ideologias no ensino nas escolas públicas. E eu acho que nós hoje estamos a perder um espaço de garantia de neutralidade ideológica e filosófica do Estado nas escolas públicas. Estamos a assistir a um processo de ocupação da escola pública por certas ideologias e não estamos a cumprir o que diz a Constituição no artigo 43, número 2, quando diz que o Estado não pode condicionar o ensino público a quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas ou religiosas ou ideológicas. E acho que, em certos aspectos, tem havido uma colonização ideológica de um espaço educativo público em que a primazia é, evidentemente, da família, dos pais de menores que frequentam a escola, que têm o direito e o dever de educar os seus filhos e têm o direito e o dever de tomar as opções religiosas sobre os seus filhos. E são impedidos de o fazer. Por formas, claro, não são formas aparentes ou visíveis, mas são formas disfarçadas. E penso que há um processo em curso de colonização ideológica da escola pública que infelizmente também pode atrapalhar a liberdade religiosa das próprias pessoas que frequentam essa escola e de todos os interlocutores, dos pais, dos filhos, dos professores, dos diretores das escolas. Enfim, tem havido alguns episódios, tem um episódio aqui recente, aqui mais pelo norte, já sabem qual é que eu estou a referir, mas penso que é preciso ter cautela, porque realmente nos últimos anos houve um abuso manifestamente indesejável, digamos, nessa colonização que acho que deve ter um travão sensível. Como também já agora há um problema relacionado com os excessos da liberdade de expressão no que respeita à caricatura e ao escarnecer do fenómeno religioso. Tem havido vários episódios, não estou a referir-me apenas às caricaturas de Maomé, que deram origem àquilo que nós sabemos, ou um programa no Brasil, famoso fazendo a caricatura também de Jesus Cristo, julgo num filme, mas sistematicamente, digamos, intervenções que são feitas sob o pretexto de uma liberdade de expressão, mas que na verdade vão além do limite dessa mesma liberdade de expressão e põem em causa a liberdade religiosa e o respeito que nós devemos ter pela liberdade religiosa. E, portanto, isso verifica-se no âmbito discursivo, como se verifica também na cultura, nas artes, e, portanto, penso que é um ponto importante. Claro que a linha de fronteira não é fácil. Aliás, a professora Paula referiu-se a um estudo da professora Mafalda, acho que é um excelente estudo, em que realmente às vezes essa linha de divisão não é fácil, mas é evidente que a religião aqui, claro que pode ser vista num sentido proselitista, mas o que interessa é que a religião muitas vezes é também uma dimensão cultural do próprio Estado, e isso é inescapável, e isso não tem nada a ver com a violação da liberdade religiosa das pessoas. Mas se vamos levar, digamos, a laicidade a esse ponto laicista, então os símbolos da nossa bandeira também têm que ser retirados.
Já tem havido a discussão sobre o logotipo do governo, não vou entrar nessa discussão. Mas já agora, como nós sabemos, aqueles 25 pontinhos que estão nas esquinas, aquilo tem um significado religioso, mesmo que não se queira dizer. Aliás, a Primeira República suprimiu esse significado, é verdade. Quem for ler o decreto que definiu a nova bandeira nacional, explica os 7 castelos, explica as 5 quinas, explica os pontinhos que estão dentro das 5 quinas, não fala nunca sequer nem das 5 chagas de Cristo, nem nunca dos 30 dinheiros porque Judas vendeu Jesus Cristo. Não está lá, de facto. Mas isso significa que esse significado religioso deixou de existir? Não. Ele continua a existir. Mas uma coisa é uma dimensão cultural, outra coisa é usar essa dimensão cultural no sentido religioso para impor de uma forma, enfim, proselitista e negando a liberdade religiosa das pessoas. Não é isso que se pretende. E como também espero que não se comece a retirar das praças públicas as estátuas dos santos, ou a retirar o nome das ruas de figuras religiosas ou de bispos do Porto, etc. Penso que não é uma boa ideia. Mas não falta muito para que alguém se lembre de uma coisa dessas, porque já vimos o que aconteceu quando a vinda do Papa a Portugal, não é? Havia crítica sobre a questão do financiamento, que até era justa numa certa medida, mas obviamente que o Estado não está impedido de financiar e de colaborar com as confissões religiosas no âmbito da sua representatividade, no âmbito da sua importância social. Aliás, as jornadas tiveram êxito, que foi uma coisa, a meu ver, objetiva. Mas ainda assim ainda apareceu um senhor que pôs lá no altar uma célebre tapeçaria, uma nota de 500 euros, não é? Embora depois tivesse descoberto que o senhor até tinha muitos ajustes diretos de muitas câmaras municipais do país. Foi uma má ideia ele ter feito isso, de facto. Não lhe saiu bem. Mas é evidentemente que acho que o Estado deve colaborar com o fenómeno religioso, respeitando, obviamente, a representatividade social das religiões e a cooperação que deve manter com essas religiões. Bom, eu vou terminar. Em relação a livros futuros, além daquele que eu já referi, não, mas há dois temas agora que me preocupam, não tem a ver com isto. Enfim, isto é uma área que tenho, diante de muitas outras, tenho estudado direito da segurança, enfim, embora seja um constitucionalista de raiz, mas acho que há 2 temas sobre os quais eu gostava de, no futuro, me debruçar. Um deles tem a ver com o constitucionalismo digital, é uma matéria muito importante, digamos, a digitalização da sociedade e do poder político, e o outro muito importante seria fazer um livro sobre o direito da língua portuguesa, porque a língua portuguesa anda muito maltratada, anda muito espezinhada e é preciso, digamos, o fenómeno linguístico é um fenómeno cultural também e deve ser protegido, quer como língua oficial, mas quer também como língua minoritária. Aliás, há uma Convenção Europeia sobre a proteção das línguas minoritárias e há várias dimensões que quer como língua, digamos, oficial, quer como língua privada, e sobretudo em África, como sabem, os Estados são plurilinguísticos, e há uma outra questão que é a língua nacional e depois a sua contraposição às línguas nacionais ou subnacionais nos vários países de língua portuguesa em África, africanos sobretudo, lusófonos que eu conheço, e portanto esse é também um tema importante, pouco estudado. Há uma nova norma a dizer que o procedimento administrativo português deve ser feito, o procedimento administrativo deve ser feito em português, não havia. Depois há pessoas agora que quando querem reconhecer os cursos superiores, têm que escrever tudo em inglês. A Agência de Acreditação do Ensino Superior quer coisas em inglês, quando o Código de Procedimento Administrativo diz que as coisas são em português. Não sei se haverá algum juiz já que queira só ler peças processuais dos advogados em inglês, não sei se há algum que já pediu isso só. Daqui a pouco vão-nos obrigar só a escrever em inglês ou em francês. Eu, para mim, não me importava que eu até sei falar essas línguas, mas o problema é um problema de respeito pela nossa identidade e por aquilo que está na Constituição, quando diz que o português é a língua oficial de Portugal. Está lá e não deve ser letra morta e deve ter consequências práticas. Mas, portanto, aqui ficam com estas minhas ideias e muito obrigado por todo este acolhimento, muito simpático, muito benevolente e bem-ajam por isso e muito obrigado e as melhores felicidades a todos. Muito obrigado. Antes de irmos embora, permitam-me dizer uma coisa, estas últimas palavras sobre a liberdade de expressão, fica aqui o repto ao Conselho Regional do Porto para um debate. Eu não estive de acordo com algumas questões que foram aqui ditas e seria um debate fantástico porque, de facto, hoje compreender os limites da liberdade de expressão e a liberdade e a liberdade
extra, ou se quisermos, intra e hetero, é uma questão hoje fundamental que nos leva, enfim, já tivemos há pouco tempo uma discussão muito interessante, diga-se de passagem, na Assembleia da República, com muitas opiniões ignorantes sobre o direito e sobre o que diz a lei, e portanto a liberdade de expressão é de facto um tema absolutamente central e fundamental. E nesse sentido eu não acompanho aqui estas últimas partes em todas as matérias, mas acho que é o tema... Bem, parecia que isto tinha que animar, não é? É o tema que merecia convidar-nos outra vez. Mas eu já agora... Para vir cá, eu junto-me se quiserem, exponho também aqui o André que poderia estar interessado e outro, a Paula também, para fazer um debate sobre o que é isto afinal. Mas eu já agora, Sr. Presidente, já agora acrescentaria outro ponto que foi importante, porque a certa altura uma jornalista, não vou dizer o nome, telefonou-me, aqui há um ano, a dizer se tinha a ver com a questão, precisamente, penso que da caricatura, daquela questão do Brasil, porque ela vinha com a teoria, aliás, queria quase que forçar que eu dissesse isso, mas eu não podia dizer uma coisa em que não acreditava, como era óbvio, mas às vezes os jornalistas têm uma habilidade especial para extrair aquilo até que as pessoas não querem dizer. E esta senhora, por acaso, já me fez uma vez uma partida dessas, mas não fará mais nenhuma. Bem, mas ela achava que os artigos do Código Penal sobre os crimes contra os sentimentos religiosos eram inconstitucionais, porque achava que não tinha que haver nenhuma proteção religiosa dos sentimentos religiosos. Que era inconstitucional, porque era uma desigualdade. Porque é que os sentimentos religiosos estariam protegidos pela uma proteção penal e não outros sentimentos que não sejam religiosos não estariam protegidos? E, portanto, havia aqui essa é outra discussão. Portanto, como vê, é mais uma para acrescentar. Talvez o Dr. Guilherme também é capaz de estar do lado desta jornalista. Não, estávamos convergentes. Então, ficam já os 4 convidados e, portanto, é só depois agendarmos a data. Eu agradeço à Sra. Professora Paula Ribeiro de Faria, Sr. Professor André Lamas Leite, Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, e agradeço sobretudo ao autor por ter vindo apresentar esta obra aqui no Porto e ter escolhido o Conselho Regional do Porto, que em colaboração com a Almedina, portanto, fez aqui a apresentação da obra. Muito obrigado a todos e boa tarde e até à próxima.